O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas, e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acrescentaram e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciamos hoje a 3ª semana do tempo quaresmal, com a liturgia dominical, ou seja, a liturgia da purificação do templo. E a quaresma deve ser este tempo para todos nós. Como você tem vivido a sua quaresma? Quaresma é tempo de purificação da nossa vida. Tempo de exaltar o Deus Criador, o Deus libertador, que já nos libertou de tantos males e que quer continuar nos libertando. Por isso, confiemos hoje a Deus a libertação de toda a humanidade, presa ainda a esta pandemia, a este vírus tão mortal. A primeira leitura do livro do Êxodo destaca que Deus verdadeiramente é o nosso libertador. Deus é o nosso libertador. Já fez tantas coisas pela nossa vida e quer continuar fazendo, queridos irmãos e irmãs. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, que te tirou da casa da escravidão. Por isso, não terás outros deuses além de mim. Nós ouvimos na primeira leitura Deus dizendo: porque eu sou um Deus ciumento. Deus só pede uma coisa para nós: tudo. Nosso Deus é ciumento. Não permite dividir a adoração que lhe é digna com outras situações e às vezes até mesmo coisas. Deus nos chama à conversão pela lei. E nós vemos isso na primeira leitura. Uso da misericórdia para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Respeitar a lei, portanto, é sinônimo de viver a vontade de Deus, desse Deus que se manifesta no Antigo Testamento através do seu decálogo. E nós temos aqui uma citação resumida dos 10 mandamentos. É Deus nos dizendo: honra o teu pai e tua mãe para que vivas longos anos na terra. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. E de maneira especial, o livro do Êxodo destaca o pecado da
cobiça. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Que hoje, meu irmão, minha irmã, o Senhor nos livre de todos os pecados. Purifique o nosso coração, especialmente do pecado da cobiça. Nós não precisamos arregalar os nossos olhos para as coisas e para a vida dos nossos irmãos. Nós já temos tudo o que nós precisamos. O nosso Deus é o Deus da providência. Por isso, para com isso, de achar que a mulher do próximo é mais bonita do que a sua, de achar que a família do vizinho é mais feliz do que a sua, de achar que o seu marido é menos bonito do que o marido da vizinha, de achar que o seu carro não é tão bom quanto o carro dos outros. E quando menos percebemos, já estamos crescendo o óleo da cobiça, crescendo os olhos da cobiça diante das coisas que não nos pertencem. Que possamos juntos cobiçar apenas o reino de Deus em nossa vida. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Que hoje o Senhor nos purifique, nos lave de toda a cobiça, de bens materiais, de situações, de pessoas, porque eu queria ter o emprego que aquele outro tem, não é? Porque eu gostaria de ter a vida que o outro tem e deixo a minha para trás. Este é o maior problema. Esta é a nossa maior dificuldade, porque enquanto olhamos e arregalamos os nossos olhos para aquilo que está à nossa volta, deixamos a nossa própria vida em segundo plano. Que Deus purifique hoje o nosso coração, especialmente da cobiça. Não compare a sua vida com a vida do seu irmão. Você é único para Deus. Você é único para o Senhor. E muitas vezes nós reclamamos de forma indevida, porque Deus cuida de nós. Deus tem cuidado de nós do jeito dele. Deus tem cuidado de nós nesse tempo tão difícil. Por isso louvemos cada vez mais ao Senhor. Na segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, somos colocados diante do Cristo crucificado, que deve ser o centro da nossa fé e da nossa pregação. Que possamos olhar para a cruz neste momento. A cruz do Senhor, a cruz é o centro da pregação de todo cristão. Quando nós olhamos para a cruz, queridos irmãos e irmãs, nos deparamos com a grandeza do amor de Deus. Quando nós olhamos para a cruz de Jesus, ali nós vemos o quanto Deus verdadeiramente nos amou, o quanto Ele continua nos amando. Como diz aquele canto, olhe para a cruz, foi por ti, foi porque eu te amo. Jesus Cristo, é claro, hoje Ele não está no alto da cruz, mas a cruz é para nós caminho e sinal de salvação. Por isso que todas as igrejas devem ter uma cruz, e nela o Cristo crucificado. Esta aqui mostra que Jesus não está mais na cruz, mas durante a Eucaristia é importante que nós olhemos para Ele crucificado, sinônimo de amor. Por isso, na cruz do altar nós temos o Cristo crucificado, voltado para a figura do sacerdote e não para a assembleia, mas voltado para o sacerdote que consagra a Santa Eucaristia. A cada missa que nós celebramos, nós mergulhamos no sacrifício de Jesus. O Catecismo da Igreja nos fala isso. A missa é banquete. A missa, além de ser um banquete, é também mistério da dor, do sacrifício, onde Cristo se dá e se doa por cada um de nós. Por isso, amados, a cruz é sinal da nossa vitória. Através da cruz, Jesus se manifesta ao mundo como nosso Redentor. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Diz Paulo, nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos.
E no Evangelho, finalmente, deste final de semana, que está lá em João, capítulo 2, versos de 13 a 25, o evangelista coloca-nos diante da purificação do templo. Por quê? Jesus foi ao templo para a Páscoa, como bom judeu, não é? Jesus vivia a sua fé, Jesus vivia a sua religião. E é interessante, queridos irmãos e irmãs, que existem situações dentro da nossa vida em que as palavras não resolvem. Já chegou a essa conclusão? Existem situações dentro da nossa vida em que as palavras não resolvem os problemas. Nós precisamos de ação, agir. E foi este o contexto, a motivação que levou Jesus a fazer aquilo que ele fez. Jesus agiu no templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas, pombas, os cambistas, estavam todos ali sentados, vendendo os seus animais. O que Jesus fez? Fez um chicote. Jesus não agiu de forma explosiva, mas refletiu naquilo que iria fazer. Fez um chicote com cordas. Depois, expulsou todos do templo, junto com as ovelhas, os bois, espalhou moedas pelo chão e foi aquela correria, as pessoas gritando, Jesus derrubando tudo, animal correndo, pomba voando. Porque Jesus nos fala: o zelo pela tua casa me consome, Senhor. Não façais da casa do meu Pai, da casa de oração, um lugar de comércio. Não podemos profanar a casa de Deus. É isso que Jesus disse. Tirai isso daqui. Não façais da casa do meu Pai uma casa de comércio. Então, os fariseus, os judeus questionaram Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? E Jesus respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Mas Jesus não falava do templo material, do templo físico, das paredes. Jesus falava do mistério pascal, do templo do seu corpo, da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. E foi assim, queridos irmãos e irmãs, no 3º dia, Jesus ressuscitou. E era isso que eles ainda não haviam entendido. E quando de fato tudo aconteceu, os discípulos se lembraram: olha, nosso mestre tinha nos dito, ele falou: destruí este templo e em 3 dias eu o edificarei novamente. Jesus falava do mistério pascal. Que hoje nós possamos purificar o nosso coração de tudo aquilo que nos corrompe, purificar o nosso corpo, amados, de todo pecado, de toda mentira, de toda sexualidade desenfreada, desregrada. Quaresma é tempo de purificação, de conversão interior, não é? Como dizia o profeta Joel, lá na quarta-feira de cinzas: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Que nós possamos, nesta semana, viver justamente esta proposta que o Senhor nos chama. É claro, estender isso para toda a nossa quaresma e para toda a nossa vida, que possamos nos purificar, mesmo que isso cause espanto a nós mesmos, mesmo que isso cause dor para o nosso corpo, a nossa mente e o nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a esta purificação e que nós venhamos à casa de Deus, à igreja, para rezar, porque a igreja é lugar de oração, de encontro com Deus e não de outra coisa. Que o Senhor nos ajude a isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.